Saudações rubro-negra, bora para este sabadão agitado com novidades no Flamengo. Bora acompanhar aqui as últimas notícias deste sabadão pela manhã. Vamos ver aqui, né, pessoal, o que o Cícero trouxe aqui, né, as informações do Flamengo atualizada. Tem aí notícias quentes e no final do vídeo, pessoal, eu vou voltar com mais informações exclusivas do Flamengo para vocês. Mas antes, já se inscreva no nosso canal Giro do Flamengo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, passando os créditos para a ESPN Brasil e vem comigo, bora conferir aqui essa matéria. Diante de um cenário, teria condições de reverter no Maracanã, se a gente retoma o que foi o Flamengo de 2025, os melhores momentos ali da equipe, mas pelo que tem apresentado em 2026 já seria uma tarefa difícil, né? Ainda mais com chuva o tempo todo, essa prorrogação forçada que a gente viu o Ayrton Lucas já ali sentindo muito, o Léo Pereira sentindo muito, o Danilo que falou, entrou como titular e para mim a troca foi assertiva, né? Que ele entra no lugar do Léo Ortiz, para mim foi o destaque do jogo, acho que ele foi muito bem e depois quando ele fala também sobre os jogadores assumirem ali a parcela de responsabilidade. Tem erro individual do Ayrton Lucas, tem erro de marcação de Paquetá e Jorginho no gol do Lanús, na prorrogação. Acho que tem erros também de estratégia do Felipe Luiz, de mudanças de time titular, mas eu acho que no geral o Lanús quis muito mais do que o Flamengo essa Recopa e isso ficou claro. Mas acho que ontem dá para tirar um pouquinho essa parte do time sem vergonha, da entrega. Achei que o Flamengo se entregou de fato até o fim, mas o Lanús já tinha uma vantagem ali que ele soube aproveitar. Vamos conversar com o Cícero Melo, então, que está no Rio de Janeiro. Claro, o Cícero atualiza pra gente esse ambiente e esse dia seguinte. Então, Cícero, tô vendo que tem rubro-negro ali sorrindo, talvez só pra sair na foto, né? Porque o ambiente, claro, deve estar um pouquinho diferente por aí, Cícero. Bom dia a você, Bruno, a Mari, ao Breiler Pires e ao fã de esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui na sede do Flamengo na Gávea, né? Chove muito aqui no Rio de Janeiro. Quem está aqui na sede do Flamengo são torcedores que moram em outras cidades, em outros estados. Na verdade, o torcedor rubro-negro aqui, raiz aqui do Rio de Janeiro, esse hoje não quis nem acordar. Foi obrigado a acordar para trabalhar, mas não quer conversa. A torcida está muito revoltada com este início de ano do Flamengo. Eu estava ontem no Maracanã, no pré-jogo, e quando foi anunciada a escalação do Flamengo, foi uma revolta geral. Então, o Felipe Luiz já criou um clima com a torcida de revolta antes mesmo de começar o jogo, com tantas barrações. Léo Ortiz, Alexandro, Jorginho, Lucas Paquetá, principalmente jogador de mais de 40 milhões de euros, e o Pedro, além do Bruno Henrique e principalmente do Everton Cebolinha. Todos os torcedores do Flamengo que eu ouvi ontem achavam que o Cebolinha tinha que ser titular e não o Samuel Lino. Então, o Flamengo já entrou pressionado por sua torcida que não gostou, não aceitou a escalação inicial e o Felipe Luiz então trouxe para si toda a responsabilidade por um título, que seria para ele o maior responsável pelo título, como também acabou sendo o maior responsável pela perda desse título, que era muito importante nesse início de temporada muito ruim do Flamengo. E olha que o Felipe Luiz completou exatamente cravado 100 jogos comandando o Flamengo no dia de ontem. Só fica atrás, no século XXI, do Vanderlei Luxemburgo, que tem 143 jogos. E comemorar uma marca dessa, 100 jogos, com a torcida que fez sua parte, lotou o Maracanã, apesar da tempestade que caiu ali antes do jogo, 65 mil torcedores praticamente dentro do Maracanã, foi muito ruim, né? O Flamengo já tinha perdido aí 3 títulos no início da temporada, a Supercopa do Brasil para o Corinthians, a Recopa Sul-Americana, essa para o Lanús, e a gente não pode esquecer, é claro que é um título hoje considerado inexpressivo aqui no Rio de Janeiro, a Taça Guanabara, mas é um título, tem taça, tem troféu. O Fluminense levantou esse troféu, o Flamengo estava na disputa e praticamente ali, o Flamengo quase não se classificou para as semifinais, para as quartas finais do Campeonato Carioca. No agregado, o Lanús, que é um time considerado pequeno na Argentina, venceu por 4-2. Em 2 jogos, 2 vitórias do Lanús. O Flamengo sofreu 4 gols, sendo 2 de cabeça. Está sendo muito criticado essa defesa do Flamengo no jogo aéreo. E o Flamengo só marcou 2 gols aí em 2 partidas e uma prorrogação. E assim mesmo, 2 gols de pênalti. Daqui a pouco a gente vai repercutir mais, até com torcedores que estejam aqui, sobre a situação do Felipe Luiz. Ele vive nesse momento, a maior crise desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2024. Ele está sendo aí
muito criticado, com um desgaste interno e externo, mas por enquanto ele está prestigiado, tem muita competição importante aí para o Flamengo disputar. Além do título do Campeonato Carioca, que agora passou a ser fundamental, é o único que o Flamengo pode ganhar no primeiro semestre, tem ainda aí sim os títulos mais importantes: Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta aqui da Gávea. Bruno? Tá bom, Cícero, você volta. É legal a gente ter também essa percepção do sentimento ali do torcedor, porque são algumas figuras importantes, né, de dentro de campo e também fora de campo. O Felipe é extremamente vencedor, mas algumas escolhas dele estão sendo questionadas e a gente pode discutir, Breider. E esse início de temporada tem lembrado o Flamengo do Vitor Pereira, 2023. O Flamengo perdendo Supercopa, Recopa, oscilando até mesmo no Campeonato Carioca, escolhas questionáveis do treinador. A diferença é que o Felipe Luiz, na comparação com o Vitor Pereira, tem muito mais cacife, tem muito mais crédito. E esse é o momento da diretoria também, claro, cobrar. Cobrança é normal num clube grande como o Flamengo, mas, sobretudo, acreditar no trabalho e oferecer respaldo para o treinador e sua comissão técnica. Porque em 2023 a solução foi limar o Vitor Pereira, mas os problemas continuaram. Então eu vejo que o Felipe Luiz é plenamente capaz de corrigir a rota, mas para isso precisa contar com a diretoria e, obviamente, também com o apoio público de pessoas fortes internamente no Flamengo. A gente ia discutir mais, então, do Flamengo, do futuro do Felipe. Eu tava vendo aqui no nosso telão, por isso que é bom, né? Aqui pra mim tá claro, foi dentro da área. Foi em cima da linha, o pênalti. Tá bom. Foi sim. Então essa aí, rapaziada, aqui foi a matéria da ESPN, né, falando a respeito do Flamengo, e eu quero saber a sua opinião, pessoal. O Felipe Luiz tem que ser demitido, já tem que dar um basta no Felipe Luiz. Deixa aí nos comentários a sua opinião, né? O Felipe Luiz não vem fazendo um começo de 2026 bom com a camisa do Flamengo, e muitos já se perdem a sua cabeça e fora do Flamengo. E eu quero saber, bora debater. Deixa aí nos comentários a sua opinião. O Felipe Luiz tem que ser mandado embora do Flamengo? Deixa aí demais os comentários, beleza? Pra gente poder estar interagindo. Na minha opinião, tem que dar mais tempo de trabalho pro Felipe Luiz. Tá começando agora, né, aí a temporada. Apesar da equipe do Flamengo perder os 2 títulos, né? Perdeu ali a Supercopa e perdeu a Recopa. O Felipe Luiz, eu acho que ele tem muito crédito ainda com a camisa do Flamengo. Ele que foi campeão brasileiro, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, né? E o Flamengo tem tudo isso ainda pela frente. Tem um Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. Então eu acho que o Flamengo deve manter sim o Felipe Luiz, tem que dar continuidade no trabalho do Felipe Luiz, né? E eu quero saber a sua opinião, o que vocês acham a respeito dessa situação. Outra informação também aqui, pessoal, um ponto, né? É a situação do Everton Cebolinha. O jogador, né, após a partida da quinta-feira contra o Lanús, revelou que não vai permanecer na equipe do Flamengo. Por quê? Porque os dirigentes aí, né, os diretores do Flamengo, não chegou, né, para fazer um acordo com o jogador, e ele tá chateado, com certeza tá chateado. É o melhor atacante aí do Flamengo no momento. O Everton Cebolinha é o cara que tá entrando muito bem, é um cara que tá sendo assim, o mais decisivo possível, né, dos que o Flamengo tem hoje. Eu quero saber aí se o Flamengo tem que renovar com o Everton Cebolinha ou não, na sua opinião, beleza? Então é importante que vocês comentem e deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessa renovação do Everton Cebolinha. E o Flamengo tem Luiz Araújo, tem Gonzalo Prata, tem Bruno Henrique, né? Muitos jogadores da frente, mas não tá dando conta. Tem o Samuel Lino, cara, que foi investido aí uma fortuna no Samuel Lino, o segundo jogador mais caro do Flamengo, e ele não tá dando conta do recado, né? E na minha opinião, o Flamengo tem que renovar aí com o Everton Cebolinha e ver a questão do Samuel Lino, né? Se não dá pra manter no elenco, se o cara não tá rendendo, é melhor abrir mão do Samuel Lino do que do Everton Cebolinha hoje, na minha opinião. E eu quero saber a sua opinião, beleza? Essa daqui, pessoal, as informações, né? O Flamengo aí segue no mercado em busca de contratações. O Felipe Luiz, né, não teve tanto interesse na contratação do Marcos Leonardo, um cara fazedor de gols, e hoje o Flamengo tá sofrendo por não ter um cara goleador no elenco. O Pedro, que é esse cara, não vive um bom momento. O Gabigol, né, era esse cara, apesar do Gabigol ter saído muito criticado do Flamengo, era um cara que não pipocava. Eu tenho certeza aí que o Flamengo, em uma dessas final, ele conseguia resolver a parada pro Flamengo, o Gabigol, bicho. Tanto na Supercopa ou na Recopa, ele conseguia resolver essa dificuldade que o Flamengo tá tendo, né? Então, o Flamengo tem que buscar, sim, um goleador. Tem que fazer igual o Palmeiras, cara. O Palmeiras aí abre mão de jogadores muito bons, né? Luiz Adriano na época,
e trouxe o Vitor Roque, cara, um cara aí que tá sendo decisivo demais, brigador, jovem, e dando conta do recado ali no Palmeiras, né? Então, o Flamengo deveria sim buscar um atacante desse porte, desse patamar aí. Marcos Leonardo, sem dúvida, seria um grande nome. Luiz Henrique também seria um grande nome. E falando do Luiz Henrique, a equipe do Zenit, né, já definiu aí, pessoal, valor para poder negociar o jogador. E eu vou falar agora aqui para vocês, né? O Zenit definiu o preço por Luiz Henrique. Isso mesmo. Trata-se de 50 milhões de euros, ou seja, uma paletada aí de dinheiro, né, para poder contratar o jogador de 25 anos que teve uma grande passagem com a equipe do Botafogo, mas também, né, vale lembrar que aceita a negociação, né, de 40 milhões de euros, ou seja, 243 milhões de reais. Ele abre mão de 304 milhões de reais, que seriam os 50 milhões de euros, por 243 milhões de reais. Vale a pena o Flamengo gastar mais esse dinheiro aí com Luiz Henrique? Deixa aí nos comentários a sua opinião, torcedores. Essa aqui foram nossas informações deste sabadão. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal. Deixa muito like nesse vídeo. E lembrando, pessoal, mais tarde voltarei com mais informações, com o Globo Esporte aí, com as últimas informações do Flamengo. Mas antes é importante que vocês se inscrevam aqui no canal Giro do Flamengo. Deixa muito like nesse vídeo. Bora hypar o vídeo aí, pessoal. Compartilha com 1, 2, 3... 4 amigos flamenguistas e mais tarde voltarei com mais informações exclusivas do Flamengo. Um forte abraço e fui!